Fala pessoas, beleza? Você está no Bora Mundo e olha só, hoje a gente tem mais um vídeo que é o seguinte, é uma aula de psicologia da aprendizagem, certo? É muito bacana, pra você que não sabe, eu já fiz uma playlist de psicologia da aprendizagem, não é o primeiro vídeo, é muito bacana, eu vou deixar ela aparecendo aqui, com certeza você vai curtir aí essa playlist. Da onde que é esse conteúdo? É do livro Psicologias, tá certo? O livro Psicologias é um livro base para você que está estudando psicologia ou pedagogia também, tá? Então o link dele tá aqui na descrição se você quiser o conteúdo. Então é desse livro esse conteúdo e nós vamos falar hoje sobre a teoria do ensino na visão do Jeremy Brunner, certo? Jeremy Brunner, certo? Ele é um pensador, ele ajudou muito na questão da pedagogia, tá certo? Na estrutura, e a gente vai ver o modo de pensar dele hoje, tá? O que acontece? Vai acontecer num momento onde nós vamos chegar aí do século XIX, século XVIII, né? Vai começar a se pensar a educação de forma diferente, principalmente no século XIX. E o que vai acontecer é que vão surgir vários teóricos repensando as formas de educação. Se você já viu os vídeos aqui de pedagogia do canal, tem playlist só com vídeo de pedagogia. Você vai ver que a ideia sobre o ensino vai mudando conforme a história vai avançando. Então a sociedade vai mudando, os nossos costumes, muitos deles vão mudando, tá certo? Vão se mesclando. E o que vai acontecer é que as formas de educação também vão mudar. Então nesse momento esses caras eles estão pensando como é que nós devemos olhar a aprendizagem de uma forma mais ampla. E isso vai ser muito importante. O Jeremy Brunner é um desses caras que vai formular uma teoria da aprendizagem importantíssima. Entenderam agora o esquema, né? O contexto. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, né? O que é então uma teoria do ensino, né? O que é uma teoria do ensino? Tá, o cara fez uma teoria do ensino, é uma sistematização, é transformar, é construir um sistema organizado aonde você vai organizar os processos de aprendizagem, certo? Então é como se você pensasse assim, eu vou ensinar de tal forma, só que eu tenho que organizar isso, né? Não pode ser de qualquer jeito. E é isso que ele fez. Ele pegou e falou, opa, deixa eu organizar. Então, nesse processo de organizar a forma de aprendizagem, ele vai pensar o quê? Em vários pontos de sequência. Como é que vai ser isso? O que eu vou ensinar? O que eles vão aprender? O que eles podem aprender? Como é que tipo de material eu vou usar? Que situações eu vou usar? Qual é a minha capacidade de lidar com esse conteúdo? Todas essas coisas que tem a ver com o professor, o educador, o aluno, o educando, o ambiente e a matéria vão ser coisas que o Brunner e os outros, né? Os outros teóricos também na época vão pensar. Esse daqui o livro vai destacar porque ele é top e vale a pena expor a ideia bem estruturada dele. Então é isso que é uma teoria da aprendizagem, teoria do ensino. É você colocar na ordem e construir um projeto sobre como é que vai funcionar essa minha teoria. Para você que está fazendo pedagogia, muito provavelmente você tem que fazer um projeto, um plano de aula e tudo mais. É mais ou menos isso que ele fez, tá? Só que de uma forma um pouco mais ampla, tá certo? Então isso é uma teoria sobre o ensino. E vamos aos outros passos então. Agora você sabe o que é uma teoria do ensino. Toda vez que alguém fala assim, ó, a teoria do ensino do fulano, do Platão, do não sei quem, você já sabe o que é uma teoria do ensino. Isso é importante. E agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da teoria do ensino do Brunner, certo? Do Jeremy Brunner. É o seguinte, pontos importantes aqui. A gente vai falar sobre o processo de aprendizagem, tá certo? O que é para o Brunner o processo de aprendizagem? Porque veja bem, olha só. Beleza, vou fazer um projeto de aprendizagem, de ensino. Mas o que é? O que é exatamente processo de aprendizagem? Quer dizer, o outro que está aprendendo, como é que ele aprende? Entende? Eu tenho que saber como é que ele aprende. Porque senão eu posso ensinar algo que ele não vai conseguir se relacionar. Ele não vai conseguir entender, não vai conseguir captar. Então, não é só o que eu quero passar, mas é entender como é que o outro aprende. Para quê? Entendendo como o outro aprende, então eu consigo formar uma ideia de como ensinar. Por isso que eu falo que é importantíssimo
os pedagogos e você que está estudando pedagogia e você que está estudando psicologia também vai te fazer entender melhor o processo mental da criança de aprendizagem nos seus diversos momentos, é entender psicologia do desenvolvimento. E na psicologia do desenvolvimento, vamos pegar a maior referência ao Piaget, você vai ver o processo de em que momento aquele sujeito aprende de determinada forma, porque em cada momento da nossa vida a gente aprende de uma forma diferente, certo? Então, você sabendo em que momento aquele sujeito está, você já começa a pensar como você pode ensinar, porque você sabe mais ou menos como é que ele aprende, certo? Então, o Brunner vai olhar para a aprendizagem e ele vai entender a aprendizagem. E o que é para ele esse processo de aprendizagem, esse ir aprender, né? Para ele é o seguinte, é captar as relações entre os fatos. Então, o que é aprendizagem para o Brunner? O processo de aprendizagem é o quê? É você captar as relações entre os fatos. O que é isso? É você entender, por exemplo, que qual é a relação que o sol tem com a planta? Entendi que o sol é importante para a planta. Por quê? Porque o sol ele leva uma energia para a planta, que a planta utiliza essa energia e faz com que aconteça um processo na planta chamado fotossíntese, tá? Por que fotossíntese? Por causa dos fótons. E aí ela vai entendendo as relações de como se aprende, que é o que? Ela vai captando como é que as coisas se ligam, né? Elas vão dando sentido às coisas. Para ele, isso é o processo de aprendizagem, tá? É o que? Captar as relações entre os fatos. E qual é o resto do processo de aprendizagem? É você, captar as relações entre os fatos, tá certo? Entender e organizar essas informações e você reutilizar essas informações em novos acontecimentos. Então é você fazer toda uma dinâmica. Não é só você pegar e entender que... Vou pegar uma situação bem simples da vida. Aí a criança entendeu que a fotossíntese é importante, que determinadas plantas precisam de sol, né? Por causa de uma questão de ciclo de vida. Aí daqui a pouco ela cresce e ela vira um cozinheiro. E aí daqui a pouco ela decide plantar uma série de hortaliças ali na casa dele, porque ele quer coisas frescas, com menos poluentes, né? Menos químicos e agrotóxicos. E ele entende já daquela ideia lá atrás no ensino de quando ele era pequeno, que algumas plantas vão crescer muito rápido, outras precisam tomar sol. Com um pouco de pesquisa e de ensino, ele vai entender quais são as que precisam tomar sol. E olha só a raiz do negócio. A raiz do negócio veio lá do processo de aprendizagem de quando ele era novo. De fazer aquela plantação ali de... Planta um feijão no algodão, olha, o feijão vai crescer e tal, precisa de água. Toda essa ideia de construção que vai levar para ele uma aprendizagem, que ele aprendeu aquele processo da planta e tal, vai ajudar ele quando ele for mais velho nesse momento de pensar em plantar coisas, né? Então quer dizer, olha só que interessante, o processo acontecendo. Então ele não só entendeu o processo, como ele evoluiu essa informação para uma informação de uso pessoal, uma informação de ele vai fazer isso na prática agora, que é importante para ele nesse momento. E como é que ele vai colocar em uma outra situação que ele aprendeu? Agora, qual é a situação? A situação é que ele está plantando para ele. Então ele precisa cuidar bem, ele precisa entender melhor como lidar com as plantas para que ele tenha boas plantas para utilizar na sua cozinha. Olha só que louco! Então é assim que o Brunner entende o processo de aprendizagem. É esse o quê? Captar as relações entre os fatos, transformar em informação e aplicar em novos acontecimentos. Isso é o processo de aprendizagem para o Jeremy Brunner, certo? Agora vamos ao ensino. O ensino do Brunner, ele fala assim, olha, o ensino tem que ter certas características, tá? A forma em que eu vou passar o conteúdo para o público, para o outro, precisa ter algumas características importantes. Vamos lá, primeiro, organização da matéria de forma eficiente, tá? Então o Brunner achava assim, olha, a matéria precisa ser extremamente eficiente, tá? E eficiência pro Brunner tem a ver com o quê? Ela ser bem organizada, lembra do que a gente acabou de ver? De forma onde o outro que está recebendo essa informação,
ele consiga entender de uma forma progressiva, né? Então, por exemplo, você vai ensinar matemática para um aluno sexta série, você não vai pegar as contas mais complexas, porque a matemática começa no 1 mais 1 igual a 2, começa ali na tabuada, naquelas 2 maçãs mais 2 maçãs, você vai dividir, ó, eu tenho 5 maçãs e 5 amiguinhos, quantas maçãs para cada amiguinho? Vamos dividir, olha, uma para ele, uma para ele. Então é um processo de aprendizagem que começa de uma forma mais simples e vai então crescendo, tá certo? Então, quer dizer, você conseguir entender esse processo de crescimento da matéria é você tornar o ensino eficiente. Então esse é um primeiro ponto. Outra questão para o Brunner, que é o ensino, que tem que ter no ensino, é a questão significativa para o aprendiz, né? Então, quer dizer, você já parou para pensar, muito provavelmente, que nós aprendemos uma porrada de coisa na escola mesmo que nós não vamos utilizar nunca, né? Eu até escutei uma história uma vez, eu não vou lembrar ela direito, galera, mas é tipo assim, um cara fez uma prova e ele tinha que acertar o nome de um passarinho, acho que do feminino do passarinho. Aí ele colocou um nome que era um nome já bem estranho, assim, feminino daquela espécie de passarinho na prova, devia ser uma prova de ecologia, alguma coisa assim. E aí ele errou, estava incompleta a resposta. Aí o menino, né, era um jovem, foi e perguntou porque estava incompleto. Aí o professor explicou para ele que além daquele nome tinha mais um outro, quer dizer, o nome feminino daquele pássaro era composto por 2 nomes. Você podia chamar tanto de X ou tanto de Y. Como ele só colocou X e não colocou Y, a resposta estava meia certa. Aí um dia ele parou para refletir e ele viu que ele nunca usou, depois de 30 anos de vida, ele nunca usou esses nomes desses pássaros para nada. Nem se ele fosse dar aula daquilo, provavelmente. Então ele olhou e falou, qual foi a eficiência de eu perder tempo, perder nota por causa de uma coisa tão específica? Só se eu fosse trabalhar de ecologia ou biologia, especificamente com aquela espécie de pássaro. É um ensino que deu um tempo perdido para ele, um esforço perdido para ele, e não teve uma eficiência maior ou prática. Então o que ele está querendo dizer? Tem tanta coisa que tem um significado maior para quem está aprendendo, e muitas vezes a gente está aplicando coisas que não vão ser significativas para quem está aprendendo. Então, o Jeremy Brunner, ele pensa que a gente tem que fazer uma educação, um ensino, um processo de ensino com elementos mais significativos para o aprendiz. Exemplo, quer ver uma coisa que é muito legal? Eu sou educador social até o presente momento e eu trabalhei no CJ como professor de cidadania. E uma coisa que era legal era falar a história do bairro para eles, as personalidades do bairro, o que aconteceu. É interessante porque você está falando do terreno em que eles estão pisando. E eles acham isso legal. Até porque isso envolve o aprendiz. Porque faz parte da vida dele. Nossa, é mesmo, né? Eu vi aquele dia que não tinha o prédio, construiu rapidão. Eu já fui lá, agora o prédio é uma escola e tal. Então é muito louco você ver eles envolvidos naquilo. E às vezes você está falando sobre geografia, sobre território. O que é o território? Sabia? A polícia lá não passa onde você mora. Por que será? Antes de você morar lá era um pântano, agora é uma favela, por exemplo. Aí construíram um condomínio do lado e tal. E você está falando de geografia, de espaço, de propriedade. E você está envolvendo o cara. Por que você está envolvendo esse aprendiz? Porque você está falando do território dele. Isso é significativo para ele, significa alguma coisa para ele. Então ele se envolve. Pro Jeremy Brunner, é o seguinte, a educação, o ensino, ele tem que conter elementos onde seja elementos significativos para o aprendiz, senão perde o sentido para ele, certo? Isso é muito importante. E isso aconteceu durante muito tempo, e ainda acontece de ser ensinado coisas, grandes volumes de coisas, de informações, onde o aprendiz não vai utilizar para nada, nem para aumentar sua capacidade de pensamento, porque tem coisas que você aprende não para aplicar na vida, mas é para melhorar a tua capacidade de pensamento, sua performance. E tem coisas que nem para isso serve, né? Então é isso que ele está pontuando. Outro ponto importante no ensino para o Brunner é o seguinte: preocupação com a estrutura da matéria. A gente falou lá da questão da eficiência, né? Então a estrutura tem tudo a ver.
A estrutura é a forma que você organiza a matéria. E isso é muito bacana. Eu trouxe aqui um exemplo muito bacana sobre essa questão da estrutura da matéria. Aí você pensa em fazer uma horta prática com os alunos. Você é um professor de ciências e você está na área ali da ecologia, né? Ou então da ciência, tá trazendo várias pontuações dentro da ciência, tá trabalhando biologia. Aí você fala, galera, vamos fazer uma horta prática aqui bem interessante, certo? É uma horta, a gente vai trabalhar com garrafa aqui para utilizar o material que seria descartado no lixo, talvez. E vamos lá. Olha o tanto de elementos que ele vai ter para estruturar a matéria dele. Dentro dessa dinâmica ele vai ter a ideia da mão na massa, então quer dizer, é algo prático que acaba envolvendo os aprendizes, grande parte deles se envolvem, porque é uma questão prática, você fica sentado lá olhando e a matéria rolando, não, ele está explicando e você automaticamente também está fazendo. Outra coisa importante que você tem são as abordagens, quer dizer, você está fazendo essa ideia, só que dentro dela tem várias abordagens. Você pode falar sobre ecologia, você pode falar sobre a ciência de forma geral, você pode falar sobre química, por exemplo, o processo da fotossíntese que eu falei para você, entra o desenvolvimento químico, e a questão da biologia em geral também, e etc. Quer dizer, você vai conseguir abordar N coisas. Para que essas N coisas façam sentido e funcionem para os aprendizes, você precisa estruturar, você precisa organizar elas de uma forma estruturada, tá? Onde tenha começo, meio e fim, desenvolvimento, tenha um objetivo. Então você tem toda uma organização que vai formar no final dessa organização uma estrutura que vai fazer sentido, vai ter um passo a passo para alcançar o seu objetivo. Pensa comigo aí, um professor de história. Um professor de história vai ter ali, sei lá, pelo menos 200 dias para dar aula, 200 dias letivos. Só que o professor de história, ele geralmente vai ter 2 aulas, 3 aulas por semana. Então no mês ele vai ter 3, 6, 9, 12, 15 aulas por mês estourando. Então ele tem 15 aulas por mês. Quanto tempo ele tem de aula na sala? É assim, aula dada mesmo. 20 minutos por aula, 25 minutos para explicar o conteúdo. Então ele pegou 25 minutos de aula. Enquanto 25 minutos de aula ele consegue explicar o que? Uma página do livro? Beleza. Então olha só a conta, tá vendo? Olha só, por aula eu consigo explicar de 1 a 2 páginas. Então eu vou ter uma média de 30 páginas escritas e explicadas. Eu vou dar trabalho para eles fazerem, perguntas e respostas, dinâmicas. Olha, então eu já sei que em um mês trabalhando sem parar eu consigo passar um conteúdo grande. Eu consigo falar de toda a Primeira e Segunda Guerra Mundial dentro de um mês de aula e pedir de 15 em 15 dias um trabalho. Então quer dizer, olha só, isso é o que? É você estruturar e organizar, né? Só que olha, tem outra coisa. Bom, eu vou começar pela história primitiva na minha aula, nesse momento, que é importante para eles entenderem todo o desenvolvimento da história do mundo, né? Desde lá dos primatas, o primeiro que é o período antigo da história, né? Depois vem os outros períodos. O que esse professor está fazendo com esse raciocínio que eu simulei aqui? Ele está dando uma estrutura para sua aula. E é isso o terceiro ponto que o Jeremy Brunner ele pensa como estrutura e como forma de ensino do conteúdo, tá certo? Espero que você tenha entendido, e respira é muito importante, só que o Brunner tem muito mais, então nós temos muito mais conteúdo aqui para falar dele. Se você curtiu, te ajudou, deixa o seu like, comenta aqui, compartilha esse vídeo com certeza aí no seu curso que vai ajudar bastante. Outra coisa, bem aqui na descrição tem bastante coisa, eu vou indicar livros, eu vou indicar esse livro que eu estou usando inclusive e outros livros de pedagogia e psicologia muito importantes para vocês, tá certo? É isso aí então, espero que você tenha curtido, deixa o seu like. É isso aí então, até o próximo vídeo, até a continuação e até mais. Valeu!